Olhando a saída de vocês, foi em 2018? Saída foi agora na 18, última. né? Isso. Vocês saindo, indo para um outro partido que vinha sofrendo muito com uma rejeição Uma rejeição nacional, enorme aqui no Paraná, inclusive. no Paraná mais ainda, né? O berço aqui talvez Da Lava Jato. da Lava Jato. Como que foi essa decisão e talvez conseguir enfrentar talvez toda essa rejeição e talvez não colocar a carreira política em risco, mas sofrer com isso ao longo do tempo para vir para um partido com um desgaste tão grande? Porque era um objetivo maior, não era ir para o PT, era derrotar o bolsonarismo. Uhum. Né? Não vou nem colocar aqui palavras como fascismo, ultradireita, mas essa ideia do lavajatismo, do bolsonarismo, que é um discurso muito palatável, mas uma realidade muito amarga para a população brasileira. Né? Então, o nosso objetivo era estar contra, aqui no Paraná, o Ratinho, pelo seu estilo de governo, de privatização, de entrega, de falta de compromisso com o futuro, e contra o bolsonarismo. O partido que se colocou contra isso no Paraná de forma aberta e disse assim, ó, venham para cá que aqui vocês vão poder continuar sendo vocês, mantendo o discurso de vocês, o mesmo estilo, foi o PT. Os outros partidos tinham alguns senões. Vem para cá, mas veja bem, vamos ver e tal. Daí o PT nos vendeu essa ideia de que nós somos contra o rato, somos contra o Bolsonaro, e aqui vocês vão ter o espaço de vocês para fazer essa política que vocês vêm fazendo há décadas dentro do MDB. Mas quando tu chegou, era terra arrasada, começar desde o zero, ou já tinha uma base que vocês puderam Não, trabalhar? o PT é um partido que tem base. Uhum. Né? É um partido organizado no Brasil todo. Então, em termos de base partidária, o PT hoje ele ainda tem uma base, ele tem filiados compromissados com o partido, que acreditam naquilo, o que é uma vantagem e uma desvantagem. Porque tem uma parte que é ideológica no PT e tem uma parte que é meio cultista. É um culto aquilo, né? Você não pode falar mal, você não pode apontar erro, você não pode dizer que estão errado, que eles entram em parafuso, né? É o bolsonarista do PT. É duas Não tem muito faces da diálogo. mesma moeda. Uhum. O bolsominion e o militonto, para mim, estão no mesmo nível de política. É o cara que não aceita crítica, que não consegue discutir, que não tem debate. É o dogma. Né? O cara que engoliu aquilo como uma verdade absoluta e não pode ser questionado. Então, mas a gente entrou nesse partido e absorveu toda a rejeição do partido. Né? Mas mesmo assim, com o Requião à frente, comigo, foi historicamente a melhor eleição do PT no Paraná. Que elegeu o maior número de deputados federais e estaduais. Na tua, assim, olhando como carreira, assim, especificamente, tu, pelo sobrenome, que é muito forte, tu vem colado com teu pai, né? Isso de alguma forma te incomoda? Ou, se não, de que forma que talvez você consiga, você pensa a construção para que você consiga ter um nome próprio, né? Que as pessoas consigam te carregar o nome Requião para mim é um orgulho. Sim. Porque vocês podem falar e podem agredir o Requião com tudo o que quiserem, mas não podem chamar o Requião, uma frase do Bolsonaro, chama de corrupto, quero ver. Não tem como. O Requião não tem nenhum escândalo de corrupção. O Requião tem uma história limpa, coerente e muito clara, inclusive de posicionamentos. Então carregar este legado, para mim é uma honra. Né? Tanto que o nome político é Requião Filho. Não tenho vergonha nenhuma do meu pai. E espero não envergonhar o nome do meu pai, como muitos outros políticos fizeram. Entraram na política e acabaram com o nome da família. Então, para mim, é uma honra. E foi para mim, na minha primeira eleição, com certeza, algo que me ajudou muito a me eleger. Mas depois vem o meu trabalho, as minhas posições, os meus discursos, né, o meu posicionamento e como eu me coloco. Tanto que eu fui deputado de oposição no meu primeiro mandato e fui líder da oposição. Isso é algo raro de se acontecer. Um deputado de primeiro mandato assumir a liderança da oposição. Então, assim, eu busco, respeitando a minha história, respeitando de onde eu venho, né, fazer o meu trabalho. Eu tenho as minhas divergências com meu pai, temos estilos diferentes, muito próximos em algumas coisas, muito diferentes em outras, mas é um legado que eu pretendo manter e é uma história política que é a maior história política do Paraná.